A versão que eu uso é a NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tem. Salmo 122. Esse é o terceiro salmo de peregrinação. E ao longo deles nós caminhamos com o salmista e com Jesus até a Nova Jerusalém, né? A palavra do Senhor diz assim, canção de peregrinação, Salmo de Davi. Alegrei-me com os que me disseram, ou alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em paz e segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor, fale conosco pelo teu Espírito, na tua palavra, em nome de Jesus. O peregrino vai ao templo. O peregrino agora, ele vai ao templo, ele chega, ele não apenas vai, mas ele chega ao templo. Na primeira mensagem que nós vimos nos Salmos de peregrinação, nós vimos um peregrino angustiado, a canção do peregrino angustiado, e ele estava profundamente angustiado porque ele era alvo de difamação, de calúnia. No segundo Salmo, Salmo 121, nós vimos que a canção do peregrino protegido. Então ele deixa de olhar para si mesmo e agora ele olha para os montes e talvez ele aviste ao fundo o templo de Jerusalém, a cidade santa. E mesmo por meio de um caminho perigoso, ele confia na proteção do Senhor, que o guardará de dia e de noite, na saída e na chegada, desde agora e para sempre. E hoje nós veremos o peregrino indo e chegando ao templo em Jerusalém. Antes disso, é muito interessante quando nós analisamos, meus irmãos, o nosso tempo. Nós vivemos num dos tempos mais críticos, talvez, da fé cristã. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no ano de 2022, vai dizer assim, 67% da população americana se declara cristã. Em 2011, eram 82% os que se declaravam cristãos. A frequência semanal à igreja caiu de 45% em 2010 para 29% em 2020. O compromisso com a igreja é cada vez mais frágil. Metade dos frequentadores da pandemia deixou até mesmo de assistir aos cultos online. Então nós estamos vivendo num tempo, e a pandemia ela potencializou isso, em que aqueles que se declaram cristãos, eles estão deixando as congregações e eles estão passando a viver um cristianismo único no sentido de ser individualista, né? Então isso que nós vemos nessa pesquisa nos Estados Unidos, nós vemos no Brasil também. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos pelo menos uma ou duas pessoas que literalmente deixaram suas congregações e passaram a cultuar em casa e pela internet, e muitas das vezes nem pela internet. Então é uma tendência que nós estamos vendo no nosso tempo, é um problema do nosso tempo, isso é algo que não acontecia antes, principalmente do século 21, né? Nós temos então esse fenômeno, ele é chamado de desigrejamento. Então as pessoas, por diversos motivos, elas rompem com a igreja institucional, elas abandonam aquilo que nós chamamos de igreja, o templo e a congregação, e elas passam a viver uma fé individualista. Mas, quando nós olhamos para este salmo, nós percebemos
que esse caminho é um caminho contrário à palavra de Deus. Quando nós olhamos para este salmo e quando nós olhamos para como Jesus encarnou e viveu esse salmo, nós percebemos que esse caminho que muitos cristãos estão tomando, ele é contrário ao que nós vemos na Escritura. Então, meus irmãos, a primeira estrofe do salmo do peregrino que vai ao templo, nós vemos o peregrino subindo ao templo com alegria no coração. Ele sobe ao templo, e nós precisamos lembrar a ideia de subida, independente de onde a pessoa estivesse, ela estaria subindo a Jerusalém. Então, ele sobe com alegria no coração, ele vai dizer, alegrei-me com os que me disseram, e talvez na sua tradução esteja, alegrei-me quando me disseram. As duas fazem sentido, o ponto não é esse. O ponto é o salmista, e aqui foi Davi que escreveu esse salmo, ele se alegrou quando foi convidado, vamos à casa do Senhor. Então ele sobe com alegria, uma profunda alegria no coração. Depois então de subir até Jerusalém, os seus pés finalmente chegam à cidade de Deus. A alegria do peregrino não está nos seus amigos, não está na sua família e muito menos está no seu conforto. A alegria do peregrino está no Senhor e ele se apressa em ir ao templo de Deus para o adorá-lo. Nós precisamos lembrar que lá em Deuteronômio, capítulo 12, Deus estabelece o local de culto. O povo de Israel havia saído do Egito, então antes deles entrarem na terra prometida, Deus estabelece um local de culto. Naquele texto nós não vemos Deus estabelecendo um local geográfico, mas o que fica claro é que aonde Deus ordenar é onde que o povo vai adorar. E esse local ele vai mudar de tempos em tempos. Nós vemos que quando Deus ordenava o seu povo avançar, então o seu povo levantava o acampamento, desmontava o tabernáculo, que foi o local que Deus ordenou em Êxodo, e eles avançavam. Isso acontece até chegar em Jerusalém. Em Êxodo 25, o Senhor diz, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos o templo móvel de Deus. Tem o Papa móvel, que leva o Papa, e aqui no tabernáculo nós temos o templo móvel. O Papa móvel leva o Papa. O templo móvel levava a presença de Deus, era o local de adoração. Isso vai acontecer até o momento em que Davi vai conquistar Jerusalém. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, nós vemos a conquista de Jerusalém, e a partir daquele momento Davi se muda para Jerusalém, ele constrói um palácio para ele, a tenda é armada lá, o tabernáculo é armado lá, a arca da aliança está lá, e a partir daquele momento Jerusalém se torna a cidade de Deus, o reino de Deus na terra em Jerusalém. E Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus naquela ocasião. Nós vamos ver em 2 Crônicas 6 que aonde era o local em que o povo de Deus deveria adorar ao Senhor. Então eles não poderiam adorar em qualquer lugar. Eles deveriam adorar aonde Deus havia determinado. Em 2 Samuel 7, nós vemos que Davi está incomodado, porque ele está morando num lugar maravilhoso, num palácio gigantesco, e enquanto isso, a arca do Senhor está numa tenda, num tabernáculo. Então Davi, ele deseja construir um templo para o Senhor, mas Deus não permitiu que Davi construísse um templo. Deus vai escolher Salomão para fazer isso. E é muito interessante que quando nós olhamos para o tabernáculo e para o templo de Jerusalém, construído por Salomão, algo muito interessante aconteceu, na verdade algo único. No tabernáculo, quando eles inauguram o tabernáculo, o que acontece? A Shekinah de Deus, a presença de Deus invade aquele lugar.
E quando Salomão inaugura o templo de Deus lá em Jerusalém, nós vemos isso também. A Shekinah de Deus, a presença de Deus, ela invade aquele local. Então, simbolizando e mostrando de forma visível que Deus estava ali. É muito interessante também, meus irmãos, quando nós vemos que até mesmo diversos salmos elogiam a Jerusalém como sendo um lugar de adoração ao Senhor. Abra comigo o Salmo 84. Salmo 84, a partir do versículo 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escute-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O peregrino que antes estava angustiado, que conhecia os perigos da jornada, é o peregrino que ouve o convite para ir à casa do Senhor e se alegra e vai. E é muito interessante porque nós vemos no primeiro versículo ele é convidado e ele se alegra, e no segundo versículo os meus pés já estão. O foco não é o caminho, o foco é a chegada, ele chegou. Como será que Jesus leu, cantou, encarnou, viveu esse salmo? E como esse salmo se aplica à nossa vida? Meus irmãos, desde os dias de Moisés até os dias de Davi, a presença de Deus ela se manifestava em um tabernáculo. É verdade que Deus está em todos os lugares, e o seu trono está nos céus, mas na terra o lugar que ele tinha escolhido para a sua habitação e para ser adorado era o tabernáculo e o templo. Muito tempo se passou. O tabernáculo foi desmontado, o templo foi profanado e o povo do Senhor foi levado cativo para a Babilônia. Nos dias de Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo, mas algo não acontece. A glória do Senhor não encheu aquele lugar. A presença de Deus não estava naquele templo. Alguns anos antes de Jesus nascer, o rei Herodes, ele reforma o templo de Jerusalém e ele deixa aquele templo que parecia mais um puxadinho, ele deixa como se fosse um palácio gigantesco, lindo. Nós vimos em Marcos os discípulos admirados diante do grande templo, mas aquele lugar era uma bela sepultura, porque lindo por fora, vivo por fora, mas morto por dentro. A presença de Deus não estava mais lá. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, especialmente nos Evangelhos, uma relação de Jesus com o templo. Desde pequeno ele é levado pelos seus pais, eles viajam da Galileia até Jerusalém. O Evangelho de Lucas nos mostra que Maria e José levam Jesus para ser circuncidado em Jerusalém. Alguns anos depois, quando chega o momento em que Jesus passar pelo Bar Mizá, que é aquele momento em que o jovem, o indivíduo deixa de ser criança e passa a ser um homem, com 12 anos de idade, ele novamente é levado para Jerusalém,
para o templo do Senhor. E Lucas nos conta que quando termina a cerimônia e os pais de Jesus voltam para casa, eles esquecem o menino Jesus lá no templo. Eles não se dão conta de que Jesus ficou para trás, então eles voltam. E Jesus, quando é encontrado por eles devem ter chamado a atenção de Jesus, e Jesus pergunta: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu Pai? Então, o olhar de Jesus para o templo era: aquele lugar é a casa do Pai, é a casa de Deus, é o lugar do Senhor. A relação de Jesus com o templo geralmente é positiva. Uma das poucas vezes em que nós vamos ver Jesus tendo uma relação negativa com o templo é quando ele vai ao templo, isso já no seu ministério, nos seus últimos dias de vida, e ele encontra os cambistas vendendo os animais para o sacrifício no único local em que os gentios poderiam adorar. Então, naquele momento, Jesus vai virar as mesas dos cambistas, vai expulsá-los de lá para que os gentios pudessem adorar ao Senhor. Meus irmãos, o templo e o tabernáculo, eles eram construções humanas. Deus havia ordenado a construção, Deus havia dado todas as orientações, Deus foi o arquiteto e o engenheiro dessas obras, mas as mãos que executaram foram mãos de pecadores. Em João, capítulo 1, verso 14, João nos diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo aqui sobre Jesus? Que Jesus, ao nascer, é como se ele se tornasse o próprio tabernáculo de Deus entre nós. Jesus, ao nascer, se tornou o próprio templo de Deus entre nós. A presença de Deus que antes estava no templo, que estava no tabernáculo, a Shekinah de Deus, agora encarnou na pessoa de Jesus. E agora Cristo é o próprio templo, porque Deus escolheu habitar no meio do seu povo. E com a encarnação de Cristo, o templo de Jerusalém perde o sentido. Com a encarnação de Jesus Cristo, o templo de Jerusalém deixa de ser o único local de adoração a Deus. Abra comigo em João capítulo 4, versos 21 em diante. Nesse texto, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E lembre-se, os samaritanos não iam a Jerusalém, eles adoravam no Monte Gerizim. E de acordo com a lei de Moisés, eles estavam adorando no lugar errado. João 4, 21 em diante. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, meus irmãos, chegou o tempo em que Deus pode ser adorado em toda a terra. Nós não precisamos mais ir até Jerusalém para cultuar o Senhor. Quando Cristo sobe aos céus, envia o Espírito Santo, Ele passa a habitar no meio de nós por meio do seu Espírito, e agora nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, seja nesse auditório, seja numa casa de recuperação, seja na beira da praia, seja num parque, seja debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. Todo aquele que se torna filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo agora se torna também morada de Deus, habitação de Deus. Deus habita em nós por meio do seu Espírito.
Nós somos agora o templo do Espírito Santo. Nós somos moradas de Deus. E a igreja de Jesus agora ela vai ser formada não por um prédio de tijolos lindo e maravilhoso, mas por pedras vivas que juntas formam um verdadeiro templo de Deus aqui na terra. Pedras vivas que se juntam para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós ouvimos a voz de Deus e respondemos com fé e arrependimento ao convite de Jesus, nós recebemos a alegria da salvação, a alegria que vem de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para a vida dos primeiros cristãos, é por isso que quando nós olhamos para eles, nós vemos que eles se reuniam com alegria para a adoração comunitária, como nós vemos em Atos capítulo 2. E quando nós olhamos para os cristãos do nosso tempo, o que nós podemos observar muitas vezes? Em algumas vezes é possível ver um certo desinteresse pela adoração comunitária. Eles conseguem cochilar enquanto Deus fala por meio da pregação. Eles ficam inquietos quando alguém está lendo um texto bíblico. Há alguns que possuem dificuldades em se concentrar nas orações e alguns que cantam como se estivessem morrendo. Deus não se agrada dos que põem o crachá do tédio com senso de honra e dos que por dever suportam o culto enquanto secretamente desejariam que ele não fosse uma obrigação. Deus não se agrada disso porque em ambos os casos essas pessoas deixam escapar a maravilha da adoração. Deus quer de nós nada menos que corações, almas e mentes que fiquem inteiramente encantadas com a maravilha da adoração bíblica do começo ao fim, ou seja, Deus quer que fiquemos inteiramente encantados com Ele, entusiasmados em irmos ao culto, cantar louvores ao Seu nome, confraternizar com os santos, elevar nossas orações ao Seu trono, ouvir Sua palavra, celebrar os sacramentos e receber Sua bênção. É o que vai dizer Jonathan Cruse no livro O Culto Público. A palavra de Deus diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. O contrário de servir ao Senhor com alegria é servi-lo com tristeza, como se fosse um fardo, um peso. Meus irmãos, quando nós não servimos ao Senhor com alegria, nós estamos pecando contra o Senhor, porque o Senhor é o único que merece ser servido com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor, com toda a nossa vida. E nós nos colocamos em perigo quando nós deixamos de sentir prazer nas coisas do Senhor. Nós nos colocamos em perigo quando nós deixamos de ter prazer em cultuar ao Senhor reunido com os irmãos e irmãs da igreja. Deus não quer uma adoração triste e forçada. Deus deseja uma adoração alegre, vibrante, cheia de vida. Deus deseja que nós tenhamos prazer em estar juntos como igreja. Há algo de errado no coração daqueles que afirmam ser cristãos, mas não têm prazer em vir à casa do Senhor para adoração. Há algo de errado no coração daqueles que se afirmam cristãos, mas vêm à casa do Senhor na força do ódio, apenas para cumprir uma obrigação. Há algo de errado no coração daqueles que, sem nenhuma justificativa plausível, abandonam a comunhão da igreja e deixam de lado a adoração pública com seus irmãos e irmãs. A falta de prazer na adoração comunitária revela um coração que perdeu a alegria da salvação. O abandono do culto público sem um motivo relevante deixa evidente o esfriamento do amor pelo Senhor e pela igreja do Senhor. A adoração se torna um fardo quando perdemos a alegria da salvação. E talvez você esteja nessa situação e você se pergunte: o que devo fazer para ter novamente a alegria da salvação? A primeira coisa a ser feita é uma confissão a Deus. Nós precisamos colocar para fora tudo que está em nosso coração. É preciso abrir a caixa preta diante do Senhor. E é preciso clamar ao Senhor: Deus, devolva-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Essa é uma oração que Deus tem prazer em responder. Essa é a oração que Deus tem alegria em responder, em trazer de novo a alegria da salvação que se perdeu por muitos motivos. Em Hebreus 10, 25, nós temos uma exortação para não deixarmos de nos reunir como igreja. Por quê? Porque no culto público nós somos alimentados e encorajados pelo Senhor mediante a sua palavra. No culto público nós vemos algo sobrenatural acontecer, porque Deus fala a nós pela sua palavra, nós respondemos a Ele por meio das nossas orações e dos nossos louvores. O culto não pode ser negligenciado e abandonado. O peregrino tem prazer em ir à casa de Deus. E a casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus é o lugar em que a igreja se reúne para adorá-lo. O peregrino faz isso com profunda alegria em seu coração. Mas onde fica a casa de Deus? Por que Jerusalém? Vamos ver. Versos 3 ao 5. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Meus irmãos, aqui em segundo lugar, a segunda estrofe desse salmo nos mostra que Jerusalém é o local escolhido por Deus para a adoração comunitária do seu povo. Naquele tempo, Jerusalém era o local escolhido por Deus para que Deus fosse adorado. Era onde as 12 tribos de Israel subiam e iam prestar culto ao Senhor, render graças ao nome de Yahvé. E aqui nós vemos Davi elogiando a organização da cidade, a unidade promovida pela adoração das tribos e o local de Jerusalém sendo também reconhecido como um centro de justiça do povo de Deus. Antes de Davi conquistar Jerusalém, ele estava em Hebrom, de onde ele reinou 7 anos e meio sobre Judá. E quando ele vem a Jerusalém, ele conquista Jerusalém, ele torna a Jerusalém a capital do reino. O reino de Deus na terra naquele momento. Ele constrói um palácio e uma cidade fortificada. O comentarista vai dizer, como a cidade santa, interina, onde Deus vive com o seu povo, Jerusalém assume uma característica única. Amada por Deus e escolhida como seu local de habitação, Jerusalém se torna um objeto de louvor por causa da presença de Deus. O salmista está elogiando Jerusalém, louvando o que Deus faz em Jerusalém, porque ali quando nós olhamos, por exemplo, a cidade firmemente estabelecida, compacta em algumas traduções, o que o salmista está elogiando não é apenas uma cidade bela e organizada. Por exemplo, quando nós olhamos para a cidade de Balneário Camboriú, quando nós olhamos para ela, nós vemos uma cidade organizada. As ruas são organizadas, você consegue se achar. Jerusalém era uma cidade organizada, mas o que o salmista está elogiando não é apenas isso. O salmista está elogiando a unidade do povo de Deus naquela cidade. Ele está elogiando o fato de que todas as tribos estão lá, juntas, unidas, no mesmo local, com um objetivo: render graças a Yahvé. Todos os filhos de Israel deveriam ir ao local de adoração a Deus para as festas anuais. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das cabanas. E desde os dias do rei Davi, Jerusalém era então o local escolhido pelo Senhor para que Deus fosse adorado de forma comunitária. As 12 tribos então se reuniam e partiam para lá para louvar o Senhor. É interessante que eles não iam buscando prosperidade, eles não iam buscando riquezas, eles não iam buscando paz, eles iam para adorar a Deus. Mas uma das consequências dessa adoração ao Senhor era que Deus prosperava eles, dava paz a eles e os protegia. Quando nós olhamos para Gênesis 49, Jacó está à beira da morte e ele começa a abençoar seus filhos.
É muito interessante quando nós lemos com atenção, nós percebemos a diversidade de personalidade em cada filho de Jacó. E isso se estendia para as suas tribos. Então, eram 12 tribos, 12 filhos. Eles não eram como um purê de batatas, iguais, homogêneos. Eles eram mais parecidos com um corpo, uma família, um corpo. Diversos membros diferentes, unidos pelo vínculo do familiar. Então, a reunião de Israel em Jerusalém mostrava para o mundo a unidade do povo de Deus. Era um povo formado por pessoas de tribos diferentes, mas que adoravam um único e verdadeiro Deus. Eles fazem parte da mesma família. Ao mesmo tempo em que Jerusalém era o local de adoração a Deus, era também o local de justiça do povo de Deus. Era lá que ficavam os tribunais de justiça. E os advogados trabalhavam lá naquele tempo. No Salmo 72, o salmista vai dizer: reveste o rei de tua justiça, ó Deus, e da tua retidão, filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. A busca pela justiça é o primeiro dever de um rei. É verdade que isso nem sempre funciona com perfeição. Por exemplo, quando nós olhamos para Absalão agiu daquela forma porque ele achava que Davi tinha fracassado como um juiz. Ele agiu daquela forma porque ele acreditou que Davi... Eu falei Abraão, né? Não, Davi. Ele achava que Davi havia fracassado como juiz. Que Davi havia fracassado ao promover justiça em Israel. Então o Salmo 122 revela a nós Jerusalém como um local escolhido por Deus para ser adorado por seu povo. Como Jesus encarna isso e como Ele transforma isso e como isso afeta a nossa vida? Bom, a unidade vista na reunião das 12 tribos lá em Jerusalém durante as festas refletem de alguma forma a unidade da Trindade. A Trindade, o que é a Trindade? A Trindade é um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas. E da mesma forma que as 12 tribos possuíam personalidades diferentes, a Trindade possui também personalidades diferentes. O Pai é uma personalidade, o Filho é uma personalidade e o Espírito é uma personalidade. Entretanto, assim como as 12 tribos formavam um povo, uma nação, a Trindade é um único Deus. E é interessante que nós vemos isso também na igreja local. Esse mesmo padrão, a unidade na diversidade. É um corpo, mas são diversos membros diferentes. Os tribunais de justiça apontavam também para um dos atributos de Deus, a sua justiça. Meus irmãos, o Senhor Ele é perfeitamente justo por natureza. Ele é incapaz de cometer injustiça. E Ele se preocupa que a sua justiça seja feita aqui na terra como nos céus. E é interessante que quando nós olhamos para as leis que o Senhor vai estabelecer, as leis eram uma forma de Deus estabelecer justiça na terra. Onde não há lei, não pode haver justiça. Onde não há uma definição de certo, não tem como definir o que é o errado. E quando Deus o Pai envia Jesus Cristo a esse mundo, Ele o faz para satisfazer a justiça divina. Somente em Cristo nós podemos ser tornados justos. E isso acontece pela fé no Filho de Deus. Somente em Cristo a ira de Deus é satisfeita. E ela é desviada daqueles que creem. Se você crer em Jesus e o confessar como seu Senhor e seu Salvador, você recebe em sua vida a justiça perfeita de Cristo e será declarado justo no tribunal de Deus. Quando eu vejo esse salmo, eu começo a imaginar Jesus lendo esse salmo, cantando esse salmo, orando esse salmo, e eu imagino que nesses momentos Jesus visualizava a sua igreja também.
A unidade promovida pela adoração em Jerusalém estava restrita apenas aos filhos de Israel, mas em Cristo, por meio de sua vida, morte e ressurreição, o véu é rasgado e o muro é derrubado. Abra comigo João capítulo 4, verso 20. Aliás, perdão, esse a gente já leu. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. E agora Deus pode ser adorado em toda a terra. Em Cristo o povo de Deus passou a ser formado por judeus e gentios, homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Nós não precisamos mais ir a Jerusalém, porque a adoração no templo era temporária. E por meio de Jesus Cristo chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores podem adorar ao Pai em espírito e em verdade. E agora o local de adoração foi transferido para a igreja local. É nela que o corpo de Cristo se reúne para render louvor e ações de graças. É na comunidade de fé que os peregrinos são reunidos para adorar ao único Rei, ao único Senhor. É o que nós vemos a partir de Atos 2:42. E quando os crentes se reuniam, não havia mais divisão. Em Efésios 2, verso 11 em diante diz: portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em Comunidade Cativante, o Mark Dever e o Jamie Dunlop vão dizer que a comunidade que revela o Evangelho é notável em duas direções. A comunidade que revela o Evangelho ela é notável em duas direções: largura e profundidade. O que é largura? Uma comunidade que revela o Evangelho é uma comunidade inclusiva. Em que sentido que ela é inclusiva? Nessa comunidade, gentios e judeus podem fazer parte, negros e brancos podem fazer parte, ricos e pobres podem fazer parte, doutores e analfabetos podem fazer parte. Ao mesmo tempo em que ela é larga, ou seja, cabe todo mundo, todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que nasceram de novo, e que agora podem adorar a Deus o Pai em espírito e em verdade, ela é profunda. A largura da igreja revela o Evangelho ao mundo, e a profundidade também. A profundidade é que na igreja, pessoas diferentes, pessoas que não teriam nenhum tipo de relação, conseguem estar unidas umas às outras, comprometidas umas às outras. Pessoas que não têm afinidades naturais, elas conseguem se conectar. Então, na igreja nós conseguimos ver, por exemplo, a união de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Nós conseguimos ver na igreja médicos sentando na mesma mesa e tendo uma conversa com pedreiros. Numa igreja, e a igreja é única, porque ela consegue unir pessoas de diferentes espectros políticos, inclusive. E isso é um milagre.
Isso mostra a profundidade. Porque essas pessoas agora se reúnem para a adoração e elas se comprometem umas com as outras, ou seja, elas não estão apenas se tolerando, elas estão comprometidas umas com as outras. Largura e profundidade sobrenaturais de comunidade tornam visível a glória de um Deus invisível. Então, tanto a largura quanto a profundidade de uma igreja é uma obra de Deus. Nessa largura e na profundidade, muitas das vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: nossa, mas tem muita panelinha. Meus irmãos, panelinha vai ter em todo lugar. A diferença é que numa igreja que revela o Evangelho, a panela não é fechada. Então as pessoas podem entrar na panela. Agora, uma panela que é fechada não revela o Evangelho. Se eu fico apenas com aqueles que trabalham no mesmo ramo que eu, gostam das mesmas coisas que eu gosto, curtem as mesmas músicas que eu curto, nós percebemos a questão, por exemplo, essa largura na questão da música. Nós não cantamos apenas as músicas que nós gostamos, não é verdade? Nós cantamos músicas que muitas das vezes a gente não tem assim uma afinidade com aquela música. Mas por que nós cantamos? Porque alguns irmãos gostam e elas são bíblicas. Então, meus irmãos, isso mostra a largura e a profundidade quando as nossas panelinhas não são fechadas, ou seja, sempre cabe mais um. A gente não é fechado no nosso mundinho. E essa igreja, ela revela o Evangelho ao mundo. A profundidade de uma igreja que revela o Evangelho é vista quando nós ajudamos uns aos outros a carregarem as suas cargas, às vezes até mesmo as suas mudanças. Assim aconteceu com o tabernáculo e o templo em Jerusalém, assim acontece com a igreja local. Mas chegará um dia em que toda a terra será um grande templo de adoração. Mas enquanto esse dia não chega, nos dediquemos à comunhão ao partir do pão com a família de Deus. O tabernáculo e o templo foram os locais de adoração que Deus escolheu. Mas em Cristo, agora Deus é adorado na igreja. E a igreja é onde os peregrinos do Senhor se reúnem para a adoração comunitária. Vamos ver como esse salmo termina? Verso 6 em diante. Orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. O salmo termina com o peregrino orando pela paz em Jerusalém. Termina com o peregrino orando pela paz na comunidade de Deus, na cidade do Senhor. Ele deseja que a paz de Deus esteja sobre aquele lugar. Ele anseia que a paz de Deus esteja não apenas no lugar, mas que esteja sobre o povo de Deus que está naquele lugar. E é muito interessante que aqui a gente perde muito na tradução da Bíblia. A gente perde porque a gente não vê a beleza da poesia dos salmos. Mas a palavra paz que nós temos aqui, ela é uma tradução da palavra shalom. E quando o salmista coloca a palavra shalom com a palavra Yerushalayim, que é Jerusalém, nós temos um jogo de palavras. Uma tradução bem possível seria assim: peça pelo shalom de Yerushalayim, ou seja, peça pela paz do fundamento da paz. A cidade de Jerusalém estava nos pensamentos e no coração de todo judeu. Eles amavam e oravam pela paz em Jerusalém. Eles oravam pedindo que o Senhor colocasse sua paz na cidade da paz. E a paz e a segurança são os frutos da justiça. Aos judeus que foram exilados na Babilônia, o Senhor diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Lá em Jeremias. Ao orar pela paz e segurança em Jerusalém, o peregrino sabe que essa paz e essa segurança vai favorecer a prosperidade do povo de Deus. Quando nós olhamos para a história, para os livros históricos da Bíblia, nós vemos que Jerusalém ela é tomada por meio de uma guerra. Davi toma Jerusalém por meio de uma guerra.
Nós temos também, algum tempo depois, a rebelião de Absalão. Ele toma o trono de Davi. Algum tempo depois, Adonias, no finalzinho da vida de Davi, Adonias tenta usurpar o trono de Davi. Pouco mais adiante, nós vemos que Sisaque, rei do Egito, ataca Jerusalém. Nós vamos ver Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçando Jerusalém. E por fim, lá em 2 Crônicas 36, nós vemos a queda de Jerusalém. Então, Jerusalém, por incrível que pareça, por mais que seu nome traz paz, não era um lugar assim tão pacífico. E então é por isso que o salmista clamava a Deus para que houvesse paz em Jerusalém. A oração do salmista não é apenas contra os inimigos externos de Jerusalém. A súplica do peregrino é pela paz entre o povo de Deus. A segurança da cidade permite ao peregrino adorar em paz. E a paz entre o povo de Deus revela a sua unidade. O Salmo termina então com uma oração do peregrino pela paz em Jerusalém. Como Jesus leu, encarnou e viveu esse salmo e como esses salmos nos toca? Bom, quando Jesus chega a Jerusalém, lá no finalzinho da sua jornada, ele olha para Jerusalém e ele chora. Lucas vai nos dizer que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: "Ah, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou." A história nos conta que no ano 70, Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos pelos romanos. Os judeus rejeitaram o príncipe da paz e por isso então eles sofrem com a guerra. Em João, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei, os fariseus, diziam entre si sobre Jesus: "Se o deixarmos, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação." Ou seja, eles acharam que rejeitando o príncipe da paz eles teriam paz, mas encontraram destruição e morte. A paz verdadeira só pode ser provada por aqueles que tiveram um encontro com o príncipe da paz. É a paz em meio às lutas e tribulações. É a paz de Deus que excede todo o entendimento e compreensão. Jesus diz: "Deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês. E eu não dou a vocês como o mundo a dá. Não perturbe o vosso coração, não tenham medo." Quando nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz uns com os outros. Nós precisamos avaliar como tem sido o modo como nós tratamos uns aos outros. Será que nós tratamos uns aos outros com grosseria ou com xingamento? Se as nossas interações são marcadas pela grosseria e pelo xingamento, é possível, meus irmãos, que nós estejamos longe do príncipe da paz. Conforme caminhamos com Jesus e nós passamos a imitá-lo, nós nos tornamos gradualmente mais parecidos com Jesus. Se olharmos atentamente os diálogos de Jesus nos evangelhos, nós percebemos um Jesus que fala a verdade em amor. Poucas são as vezes que Jesus vai ser duro com alguém, geralmente com os hipócritas. A igreja assumiu o papel que pertencia a Jerusalém ao templo. E em João 17, Jesus ora por si mesmo, ora pelos seus discípulos e ora por cada um de nós, todos aqueles que um dia creriam em seu nome. E o ponto central da oração de Jesus naquela ocasião é a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Abra comigo em João 17, verso 20. A partir do verso 20. "A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Spurgeon vai dizer que a discórdia e a contenda não são forças atraentes em uma igreja. A igreja local é o corpo visível de Cristo na terra. Quando nós olhamos para um grupo de crentes reunidos em adoração, nós estamos vendo o corpo de Cristo na terra. Quando os incrédulos, quando aqueles que não creem em Jesus olham para o corpo de Cristo reunido na terra em adoração, eles podem dizer: Deus existe, porque a igreja é um milagre. A igreja não é fruto de técnicas de marketing, a igreja é um projeto de Deus. Como discípulos de Jesus, nós devemos orar também constantemente pela paz, tanto de Jerusalém quanto na igreja local. Nós devemos orar e clamar continuamente para que o príncipe da paz reine em nossos corações e que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, seja visível em nossos relacionamentos. Concluindo, nós fomos salvos para servir ao Senhor com alegria, cultuando a Deus de todo o coração na igreja local, porque a igreja local é o local escolhido por Deus para que ele seja adorado de forma comunitária. E nós devemos trabalhar e orar pela paz na igreja. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa frutificar em nossos corações e que o nosso amor possa aumentar, Senhor, uns pelos outros e pelo Senhor. Senhor, se há entre nós alguém que perdeu a alegria da salvação, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, Senhor. Restaure em nós a alegria da salvação. Restaure em nós, ó Deus, o primeiro amor. Restaure em nós, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a cultuar ao Senhor da mesma forma que nós vamos para o trabalho, da mesma forma que nós vamos a um churrasco. Não, Senhor. Faça com que o nosso culto seja um momento de prazer para nós. Queremos ter prazer em Ti, ó Deus. Ó Senhor, faça isso em nosso coração. Nos dê prazer pela Tua presença. Nos dê alegria em estarmos com o Senhor. Perdoe, ó Deus, as vezes em que nós enxergamos a adoração como um fardo. Perdoe, Senhor, as vezes em que nós enxergamos o culto como uma obrigação. Nos perdoe, Senhor, nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós. E que a Tua paz reine em nosso coração e que ela seja visível, Senhor, que o mundo saiba que o Senhor existe por meio da Tua igreja. Nós assim oramos em Teu nome, Jesus. Amém.